Quero falar também sobre Dudu, anunciado como reforço de forma oficial no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Você conhece Ramon Sosa? Pois sabe que esse atacante paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Nottingham Forest, tem sido especulado nas redes sociais como um possível substituto no Verdão para Estevão, que na metade do ano vai trocar o Palmeiras pelo Chelsea. Bora explicar um pouquinho o contexto dessa história, mas antes contar que o Palmeiras não admite conversas, sondagens ou sequer proposta pelo atleta. Tá muito claro que o Ramon Sosa não fica no Nottingham Forest para a próxima temporada. Ele até tem bastante jogo, 23, com 3 gols e 1 assistência, mas foram só 519 minutos ao longo da sua primeira temporada de futebol europeu. Foi utilizado muitas vezes, mas sempre entrando nos minutos finais. E o Nottingham Forest procura um outro clube para contratá-lo por empréstimo ou até em definitivo. Com a lembrança de que ele havia sido comprado no meio da temporada passada, junto ao Talleres da Argentina por 12 milhões de euros. O Palmeiras não admite interesse, mas seria um jogador com características parecidas à do Estevão, que poderia agregar bastante a partir ou depois do Super Mundial. Só para completar em relação a esse atleta, também tem sido especulado em outros clubes brasileiros como o Flamengo, mas em times europeus. Até aqui, sem confirmação nem do Palmeiras, nem do Flamengo, é sempre importante bater nessa tecla. Hora de falar sobre Dudu, que foi anunciado nessa terça-feira como novo reforço do Galo. Negociação que já havia sido fechada no final de semana, mas confirmada de forma oficial e cheia de provocações por parte do Galo em relação ao Cruzeiro nessa terça-feira. Para começar, o Cruzeiro postou uma foto do Dudu, ou da silhueta do Dudu, remetendo a uma comemoração de gol do Palmeiras, marcado pelo Dudu, em cima do Cruzeiro no rebaixamento da Raposa. Depois, o Galo postou uma foto do Dudu de costas, com a camisa sem o número. E a pergunta que o Galo faz é para o torcedor atleticano: que número você quer que o Dudu vista? 71, 77, 83 ou 92? Todo mundo imaginando que 92 vai vencer. 92 equivale a 9-2 que o Atlético enfiou em cima do Cruzeiro no dia 2 de novembro de 1927. Para não criar essa imagem super provocativa, o Atlético vai dizer que 92 é o ano de nascimento do Dudu. Só para completar, contrato até dezembro de 2026, salário de R$1 milhão por mês. Ou seja, o custo do Dudu com o Atlético será de R$20 milhões. E é o mesmo valor que o Cruzeiro vai pagar de rescisão do contrato com o atacante. O vínculo do Dudu com o Cruzeiro se encerrava em dezembro de 2027. Pensou o Cuca cair e o Dudu, que está indo para o Galo por causa dele? O Dudu está indo para o Galo por causa do Cuca. Paulinho Mazola. Boa noite, Nicola. E a situação do Thiago Mendes no São Paulo? Paulinho deu uma bela esfriada. Não sei se é uma estratégia das duas partes, mas a última vez que eu conversei com o Pitombeira na semana passada, o Pitombeira me respondeu que só tomaria uma decisão a respeito do Thiago Mendes assim que o mercado brasileiro abrisse. Então os caras vão esperar a metade do ano para entender que tipo de operação pode aparecer. O que eu sei é que no Galo ele não vai. Para o Galo ele não vai, porque o Cuca entende que ele não tem a capacidade física necessária. O Cuca quer um volante com mais intensidade, tá? Falamos por várias vezes que ele no Campeonato Mineiro ele se mostrava ser um jogador que entregava dentro daqueles que não entregavam nada, né? Porque o Cruzeiro no Campeonato Mineiro foi uma piada. E aí veio tudo que aconteceu do Campeonato Brasileiro com o baixo rendimento daquele time do Cruzeiro, tendo o Dudu e o Gabigol como titulares, até aquele jogo crucial contra o Mochuquiruna, que o Cruzeiro perde vergonhosamente na partida aqui no Mineirão, por 2-1. E aí eu acho que desencadeou toda uma grande história dentro do Cruzeiro. Então o Cruzeiro viveu em poucos dias, parecia que eram meses, né, de tão carregado que era aquele ambiente ali no Cruzeiro. E acabou com o Dudu saindo. Então o que eu imagino é o momento se o Dudu quer escrever realmente uma história positiva
nessa reta final de carreira que ele tem, que ele já tá com 33, né? 33 anos, que já é uma reta final, né? Já entra em janeiro, salvo engano. Na reta final da carreira, se ele quer escrever uma história diferente daquela que ele deixou, da imagem que ele deixou no Palmeiras, que ele saiu pela porta dos fundos, ok? Todo mundo ok? Sim. Saiu pelas portas do fundo. E no Cruzeiro Cruzeiro ele saiu na saída de emergência. na saída de emergência, né? É dos fundos e da emergência. Então, saída de incêndio. Então, pois é. Então, vendo essas situações, eu imagino que essa é a última grande oportunidade que ele tem como atleta para pegar e escrever um novo capítulo, e um capítulo positivo na história dele. Então, boa sorte pro atleta e vamos ver o que ele vai fazer no Atlético. E aí, senhores? Gostaria de ouvi-los. Cara, eu honestamente eu gosto desta contratação. Eu acho que o Atlético acerta, sinceramente, HG, em cheio quando vai à procura do Dudu. Eu entendo todos os problemas que ele teve no Cruzeiro e acho que os grandes problemas da carreira do Dudu são sempre extracampo. Dudu, ele não assume, obviamente, os problemas, os erros cometidos por ele, mas, para mim, o principal problema, quando você se dispõe a contratar o pacote Dudu, é o extracampo. É o que o Dudu diz, é o que o Dudu fala, é como o Dudu se comporta nos bastidores. Porque pra mim, me fala uma de coisa campo, aqui, afinal ele de entrega. contas, começaram desde o final de semana, eu vi que o pessoal da Itatiaia desmentiu a informação, que aliás foi dada lá também pelo colega Rubem Júnior, que é muito bem informado. O Rubem Júnior deu uma informação, nós aqui também, sobre a questão da pedida da cabeça do treinador, de sugerir a demissão. E aí, do final de semana pra cá, negaram uma informação que eu confirmei com 3 fontes no clube e que outros colegas também confirmaram. E aí? E aí, por que eles desmentiram? Não. Você continua confirmando o que aconteceu, com certeza, né? pelo amor de Deus. Isso aí, eu acho que isso nem vem a discussão, nem vem ao caso. Eu entendo, é papel do Dudu chegar e desmentir mesmo. Ele quer livrar a Só cara tá um pouco dele. tarde pra desconstruir, né? Só o time dele, que Cara, foi muito bom. assim, uma coisa que... quem sou eu pra querer Ele ensinar falou alguma sobre coisa? time, tá, na entrevista dele. Quem sou eu pra querer ensinar alguma coisa de assessoria de imprensa, quem quer que seja? Mas, eu aprendi com um grande assessor de imprensa, vou nem citar o nome dele não, que ele não gosta quando cita, mas aprendi com um grande assessor de imprensa que pra você ser o dono da história, você tem que contá-la primeiro. Então conta primeiro, que a sua versão vira, pelo menos, boa parte da verdade. Então, enfim, eu acho que o Dudu falhou em relação a isso, o Valu tem razão pra mim em relação ao time. Mas pra mim, voltando ao que realmente importa, porque o Dudu fez tudo o que nós relatamos aqui, ele pediu a cabeça do Jardim depois do jogo contra o Mushuc Runa, ele disse que estava no Cruzeiro pelo contrato depois do jogo contra o Palestino, e ele deu aquela entrevista que é caótica, notória e pública. Então não tem como ele desmentir uma entrevista que ele deu. Mas, diante de tudo isso, eu acho que o grande problema do Dudu é comportamental. Eu falei extracampo, não é nem extracampo, o Dudu não é um cara de balada, essas coisas, ele é um cara que tem um problema comportamental. Dudu precisa ficar atento a isso. Eu acho que com o Cuca, ele não vai cometer esse tipo de equívoco. Até porque eu consigo vislumbrar o Cuca utilizando o Dudu frequentemente nesse Atlético. Eu acho que ele será muito utilizado. Ele mesmo já tem ciência que só poderá jogar em junho, mas é um cara que, a partir da semana que vem, ele viaja agora, hoje ele deve viajar, para curtir alguns dias de folga com a família, e aí na semana que vem ele fica à disposição Folga da comissão que ele técnica do cavou Cuca. com os próprios pés. Ele Folguinha buscou essa boa. folga, hein? Ô, louco. Bom, E ruim, mandou mal. Tá certo, vai curtir a folga. Eu aí. acho que Dudu e Atlético se olham de uma maneira muito parecida nesse momento, e vou explicar. Ambos têm problemas e ambos se olham com possibilidades, tá? O Atlético consiga entender, talvez, né, tentar fazer um exercício, vamos imaginar o Bernard contribuindo pro Atlético, que não é o cenário atual. O Palácios contribuindo pro Atlético, o Júnior Santos não tivesse lesionado e tivesse já rendendo aquilo que fosse esperado, talvez o Cuca não fosse ao mercado aproveitar essa oportunidade. E o Dudu, né, por tudo que envolve o que ele, a maneira que ele acabou saindo tanto do Palmeiras quanto também do Cruzeiro. Então ambos se olham e enxergam possibilidades. O Dudu de retomar a sua carreira, a verdade é que desde que ele voltou da lesão, ele fez uma recuperação, mas jogar mesmo de uma maneira regular e digamos assim,
pelo menos 60% próximo. Ele teve bons momentos jogando no Cruzeiro, no Mineiro teve, mas é muito pouco quando a gente vai olhar a carreira do Dudu, né? E a capacidade técnica que inegavelmente ele tem. E o Atlético com muitos problemas, né? Daqui a pouco a gente vai entrar dentro do aspecto do jogo, jogadores que estão no elenco, mas não conseguem ajudar o time. Então acho que essas forças acabaram fazendo, claro, o fator preponderante, eu acho que é o fator do Cuca conhecer o jogador, mas ele vai precisar de mudar radicalmente o seu comportamento e o seu pensamento no Atlético, porque o Dudu, ele tem que se olhar no espelho e entender que ele não é o Dudu de 25 anos chegando ao Palmeiras, e nem o Dudu de 19 anos revelado pelo Cruzeiro saindo para a Europa. Ele tem que entender que ele é um jogador de 33 anos, voltando de uma lesão importante, que tem que provar ao Cuca, como o Cuca fala que ele tem lenha para queimar, mas ele queimou da maneira errada, né, nas duas últimas etapas. Então eu consigo entender este movimento do Atlético, mas tudo no futebol envolve risco, né? Não é um movimento que eu faria, mas tá na conta do Cuca, ele vai acertar, vai errar, e ele tá fazendo essa aposta num jogador que está livre, né? O Atlético tem que investir em salários. Consigo entender esse casamento neste momento. Então, massa atleticana, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as últimas informações do Galo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso querido Galão da Massa. Um forte abraço a todos e um bom dia.